Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está acompanhando essa gravação desse áudio do livro O Código de Moisés, quero agradecer o seu retorno ao canal nesse acompanhamento. O canal Milionariamente é um canal voltado ao crescimento e ao desenvolvimento da mente humana para atingir a sua maior potencialidade, respeitando sempre os desejos e os anseios de cada um, todas as crenças, todas as religiões, sem se contrapor a nenhuma delas. Aqui, esse é o áudio 2, nós vamos dar continuidade à leitura, iniciaremos o capítulo 3, e ao final deste capítulo 3 teremos também exercícios e tudo mais. Se eventualmente você está ouvindo este áudio sem ter acompanhado o anterior, eu sugiro a você que volte e ouça primeiro o áudio 1, que traz já 2 exercícios importantes de conexão com o Código de Moisés, o Código da Prosperidade. Segundo o autor, o mais poderoso instrumento de manifestação que já foi apresentado à humanidade. Então vamos aí iniciar a leitura do capítulo 3 e para esse áudio 2. Aproveite bastante. Capítulo 3. Como Moisés, já idoso e completamente esquecido, foi capaz de enfrentar o homem mais poderoso do mundo e induzi-lo a libertar os hebreus da servidão? Há uma diferença entre a força mundana, dominada pelo faraó, e a energia divina que Moisés conseguiu gerar, usando o nome de Deus? Recordemos que Moisés, um membro anteriormente muito respeitado da família real do Egito, foi forçado ao exílio e esteve pastoreando cabras durante 40 anos. Se contava cerca de 20 anos de idade quando foi banido, devia estar por volta dos 60, na época em que teve lugar o seu encontro com a sarça ardente. Essa não parece uma idade muito avançada pela nossa perspectiva, mas no tempo de Moisés, alcançar tal idade era quase inédito. O tempo de vida médio de um homem era aproximadamente entre 40 e 45 anos. Levando isso em consideração, Moisés teria por volta de 90 anos pelos padrões atuais, não possuindo, evidentemente, uma grande dose de perspicácia mundana ou influência. Por outro lado, o faraó desfrutava de todo o poder do mundo conhecido. É difícil imaginar como teria sido governar um país como o Egito nesse tempo, mas basta dizer que seu domínio era lendário. Muitas das realizações arquitetônicas mais inovadoras da história são atribuídas a essa era, e o faraó Ramsés foi o rei dos reis. Vamos examinar um pouco mais profundamente esse significativo personagem desta trama. Ramsés II, ou Ramsés o Grande, é muitas vezes visto como o maior governante do Egito. Ele foi responsável pela construção de algumas das mais elaboradas cidades e templos da região, assim como por conduzir seu exército a vitórias espetaculares, estabelecendo o Império Egípcio como a força mais poderosa da Terra. Ele nasceu por volta de 1302 a.C. e acredita-se que tenha ascendido ao trono com pouco mais de 20 anos, governando de 1279 a 1213 a.C., por um período total de 66 anos e 2 meses. Alguns afirmam que viveu 99 anos, mas é mais provável que tenha morrido com a idade de 90 ou 91. Isto significaria que Ramsés conheceu Moisés pessoalmente, quando este ainda vivia com a família real, embora não seja claro se tinha consciência das raízes israelitas de Moisés. Ramsés o Grande realizou muitas coisas em sua vida. Mais de 3.000 anos depois, é considerado um dos governantes mais prolíficos de todos os tempos. Seu foco antes da Batalha de Kadesh, a guerra que em última análise assegurou seu comando, era construir templos, monumentos e cidades. Construiu a cidade de Pi-Ramés, no delta do Nilo, como sua nova capital e principal base para a guerra contra os hititas. A cidade, que foi estabelecida para honrar sua eminência, era situada sobre os remanescentes de Avaris, a capital dos Hyksos. Era também onde estava localizado o templo de Sete. Pi-Ramsés era uma cidade sagrada para Ramsés.
porque foi onde ele supostamente submeteu a energia das deidades Sete, Horus, Ra e Amon, e também de seu pai Sete. Em outras palavras, Ramsés estava imbuído do poder dos deuses, uma qualidade que certamente despertava o interesse e o desagrado dos israelitas com sua religião monoteísta. Mas, independente dessas disputas, o rei havia ascendido a uma estatura divina e era a própria essência da autoridade e poderio. É fácil imaginar o que Ramsés deve ter pensado quando Moisés entrou pela primeira vez em seu palácio, imponente e luxuoso. Teria-o reconhecido? Talvez uma memória distante de sua própria infância? Teria lembrado a queda de Moisés em desgraça e sua fuga para a segurança, para que nunca mais se ouvisse falar nele? Ao menos até aquele momento? Tudo o que sabemos ao certo é que Ramsés não ficou nem um pouco impressionado, pois era claro quem estava no comando. Moisés, sem dúvida, chegou com as vestimentas de pastor errante, enquanto Ramsés estava ataviado como um deus. Moisés pode ter representado os israelitas, mas estes eram escravos cuja única importância residia em suas costas fortes. O faraó representava tudo o que era civilizado e bom no mundo, a personificação da estatura e do poder mundanos. Moisés, aparentemente, não tinha a menor chance contra ele. Mas não foi assim que resultaram as coisas. Com toda a probabilidade, Moisés estava tão pouco seguro de si quanto Ramsés era confiante. Quando o pastor entrou na sala para encarar o faraó, é muito provável que se perguntasse não só se o sonho de liberdade de seu povo estava por terminar, mas também se a sua própria vida não seria extinta. Sua fuga inicial do Egito havia assegurado a continuidade de sua existência, mas agora, depois de muitas décadas, ele havia sido encarregado por Deus de voltar a encarar um tipo diferente de música. A majestade do faraó teria feito a simplicidade voluntária de Moisés parecer ingênua e sem sofisticação, o que não teria contado a seu favor. Mas há outra possibilidade para esse cenário. O fato de Moisés finalmente ter decidido seguir até o fim no cumprimento da solicitação de Deus pode ter significado que ele estava seguro da vitória final. Deus lhe disse que usar o nome sagrado lhe daria autoridade e poder, e parece que Moisés estava convencido. É possível que Moisés tenha experimentado o código antes de fazer a sua viagem? Se tiver feito isso, testemunhando por si mesmo a força criativa inerente no nome de Deus, ele deve ter postado diante de Ramsés, imbuído de poder e confiança. Como o faraó teria reagido a semelhante autoconfiança? O fato de Moisés não ter sido imediatamente punido ou morto ilustra que Ramsés escolheu acolhê-lo ao menos por algum tempo. Seu comando eclipsava Moisés a tal ponto que ele pode ter sido um tanto curioso. Ramsés se reservaria o direito de alterar sua decisão, colocando Moisés e os hebreus de volta em seu lugar, assim que sua curiosidade amainasse, o que de fato foi exatamente o que aconteceu. Moisés começou por pedir a Ramsés que concedesse aos israelitas uma dispensa de seu trabalho, permitindo que fossem para o deserto por 3 dias para sacrificarem a Deus. Ramsés ficou aparentemente atônito com o pedido e fez o oposto. Até então, os egípcios forneciam aos israelitas a palha necessária para confeccionarem os tijolos para as construções. Ramsés, para mostrar a Moisés quem realmente estava no comando, forçou-os a coletarem também a própria palha, dobrando dessa forma o seu trabalho. Mas Moisés continuou voltando, insistindo que a vontade de Deus tinha de ser satisfeita. Era tempo de provar de uma vez por todas que o reino do faraó e a vontade de Deus estavam em rota de colisão. E o rei perderia com certeza. Se isso fosse um filme de faroeste, este seria o ponto do momento da verdade. Moisés estivera praticando suas técnicas de manifestação, aprendendo como transformar seu cajado numa serpente e a água em sangue, bem como outras demonstrações de poder estranhas e fenomenais. Entretanto, isso estava acontecendo num tempo em que a magia e os magos eram um grande recurso, especialmente para um governante da estatura de Ramsés. Quando se viu, afinal, diante do faraó, Moisés atirou seu cajado, e este começou a se contorcer. O mago do faraó realizou a mesma transformação,
Mas Moisés levou a melhor. A serpente, representando o emissário de Deus, devorou a serpente do faraó e a contenda se iniciou. Embora os magos de Ramsés fossem capazes de repetir alguns dos milagres manifestados por Moisés, está claro que não estavam vencendo a competição. Uma série de pragas se abateu sobre o Egito, aparentemente como o legado de Moisés usando o poder do nome de Deus. Como está registrado no livro de Êxodo, as ocorrências milagrosas incluíram o seguinte: rios e outras fontes de água transformados em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças do gado, furúnculos incuráveis, granizo misturado com fogo, gafanhotos e escuridão. Pouco a pouco, Moisés percebeu que se defrontava com um poder que não compreendia. Em certos momentos, até concordou em conceder aos hebreus os seus 3 dias para sacrifício, mas apenas se Moisés revertesse a praga das rãs. Quando todas as rãs morreram subitamente, deixando uma fetidez insuportável por toda a região, o faraó ficou tão irado que rescindiu a promessa. Isso, por fim, levou à mais terrível de todas as pragas. Os filhos primogênitos de todas as famílias egípcias morreram súbita e inexplicavelmente. Ao que expomos esse golpe final à posição já evaporante do faraó, surge uma questão importante a responder. Afinal, o Deus apresentado aqui e na maior parte dos livros do Antigo Testamento é muito diferente do descrito por Jesus e muitos outros profetas. Nesta história, Moisés foi agraciado com a vasta energia inerente ao nome de Deus, e esta é usada para desencadear destruição sobre a população egípcia, incluindo mesmo o assassínio. O Deus do Antigo Testamento. Podemos bem perguntar a nós mesmos se a história que vimos passando adiante, o relato bíblico sobre Moisés e a consequente vitória dos israelitas, é inteiramente acurada ou se foi convenientemente embelezada ao longo dos últimos 3.000 anos, de modo a apoiar a afirmação de que os israelitas são o povo escolhido de Deus. O Deus a que somos representados no livro do Êxodo é ciumento, é vingativo, rápido na reação quando o emissário escolhido é ignorado. Isso não reflete a versão mais moderna de Deus como uma deidade incondicionalmente amorosa. De várias formas, tenho mesclado esses 2 relatos neste livro, retratando um Deus benevolente e compassivo, embora ainda apoiado por um conceito decididamente mais antigo de um ser supremo que deseja obediência a qualquer preço. Então, qual dessas descrições é verdadeira? É impossível saber com certeza até que ponto a história de Moisés é factual. Eruditos e teólogos têm se debatido com essa pergunta há muito tempo. E como eu afirmo não possuir nenhum desses títulos, pode ser melhor deixar este assunto para os outros debaterem. O que nos interessa aqui é algo mais significativo. Independentemente de a história ser inteiramente acurada, o que ela poderia nos ensinar a respeito de nós mesmos hoje? Em minha opinião, a lição é percebermos a nossa condição de unidade com o divino, o que foi realizado, ao menos por um tempo, por Moisés e israelitas por intermédio do uso do santo nome. Estamos somente começando a compreender que esse nome contém mistérios que nos escapam ou escapavam até recentemente. Incluí no apêndice um artigo escrito por Jonathan Goldman que usa o som como instrumento de cura, onde este revela uma impressionante descoberta relacionada às propriedades matemáticas e vibratórias do nome de Deus. Esses mistérios indicam que havia um poderoso intento por trás do nome sagrado, e até como a história de Moisés foi apresentada. Muitas pessoas também têm consciência de que os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, a Torá, parecem conter mensagens e profecias que não foram descobertas até que complexos programas de computador foram usados para decifrar os códigos. O Código da Bíblia, um livro de Michael Drosnin, tornou-se uma sensação internacional quando revelou que o texto da Torá profetizava o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. Aparentemente, Rabin foi aconselhado a não comparecer ao malfadado evento em questão, mas tendo decidido ignorar a advertência, isso lhe custou a vida. Um investigador anterior das mensagens ocultas da Bíblia foi Isaac Newton.
que acreditava que a Bíblia é um criptograma estabelecido pelo Todo-Poderoso, o enigma do ente supremo, o enigma dos eventos passados e futuros divinamente pré-ordenados. Essa profecia é chamada a Revelação, com respeito à Escritura da Verdade, que Daniel foi comandado a calar e selar até o tempo do fim. Até que esse tempo chegue, o Cordeiro está abrindo os selos. É suficiente dizer que os mistérios da Torá são vastos, e assim não é de admirar que ainda estejamos descobrindo os enigmas nela contidos. Mas por que o Código de Moisés ficou tão desapercebido? O livro O Êxodo, segundo a Torá, descreve o método segundo o qual os israelitas foram libertados do Egito e, por fim, conduzidos à Terra Prometida. Esse feito foi realizado pela criação de milagres, estimulados por Moisés, usando o nome Eu Sou o que Sou, ou em hebraico, Ai Ash Ai. O fato de que a maioria dos judeus ortodoxos optou por colocar de lado o nome sagrado ou pronunciá-lo somente no templo significou que sua verdadeira função foi esquecida e a pronúncia original perdida. Nesse meio tempo, duas outras religiões, o cristianismo e o islamismo, nasceram da raiz original de Abraão. Mas a essa altura, o nome já havia escapado à atenção, ao menos como foi originalmente intentado. Mas houve uma pessoa que não esqueceu: Jesus. No livro de João, Jesus diz: Antes de Abraão nascer, eu sou. Usando as palavras eu sou, Jesus declara que é um com Deus, e o que fica evidente no versículo seguinte pela reação dos escribas e fariseus. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus não disse simplesmente o nome, ele o afirmou. Para os escribas e fariseus, isso era a blasfêmia máxima, pois sua visão de Deus era inacessível além da conexão humana. Quando Jesus chegou e disse basicamente: Eu sou Deus, eles responderam de maneira mais rude. Não obstante, esta é a essência do Código de Moisés, a percepção de que somos todos um com Deus e, uma vez conscientes, agir no mundo com o poder e a paixão de Deus. Quando Jesus o fez, os milagres o seguiram para onde quer que fosse. Ele foi a personificação do nome de Deus, a ponto de triunfar sobre a morte. Em nossa perspectiva, este é o objetivo final e mais elevado do Código de Moisés: perceber nossa natureza eterna e transcender a morte, de modo similar. Jesus disse: Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João capítulo 14, versículo 12. Se isto é verdade, então a capacidade de realizar milagres dorme dentro de cada um de nós. Num curso em milagres, um texto espiritual moderno afirma que a ocorrência de milagres são naturais e indicam um alinhamento entre Deus e a nossa própria consciência. O texto também diz que não há qualquer espécie de dificuldades nos milagres. Por exemplo, abrir um espaço num estacionamento superlotado opera de acordo com as mesmas leis que levantaram uma pessoa dentre os mortos. O alinhamento com nossa fonte, também conhecida como Deus, é a chave, e quando é alcançado, qualquer coisa é possível. Clamar pelo nome de Deus nos reúne à fonte de poder que nos capacita a criar milagres. Funciona como uma ponte entre nós e o céu, atraindo para a nossa vida tudo o que precisamos para sermos felizes e completamente realizados. Hoje, vivemos num mundo onde estamos a salvo de sermos apedrejados até a morte por domesticarmos essa energia divina. Com efeito, não há mais razões para nos contermos por mais tempo. Milhares de anos se passaram desde que o mundo recebeu essa dádiva, mas a mesma é mais necessária hoje do que o foi em qualquer tempo antes. O autor aqui propõe o exercício número 3, um exercício para superar limitações. Eu gostaria que você pausasse um pouco a oitiva deste livro para se preparar para essa meditação, para esse exercício. Ouça e pratique.
O mais fundamental em todo este processo é a prática. Não basta você, meu querido amigo, minha querida amiga, apenas ouvir. Pratique, pratique, teste, experimente. Experimente praticar o Código de Moisés e você certamente se surpreenderá com os seus benefícios. Vamos ao exercício. Eu vou ler aqui o modelo que o autor propõe em termos de exercícios e depois eu vou fazer um resumo para ficar mais fácil o entendimento e para facilitar aí a compreensão. Exercício número 3. Superar limitações. Quando Moisés se encontrava diante do faraó, estava confiante no papel atribuído a ele por Deus, mas por causa de um debilitante impedimento da fala, não conseguia falar a Ramsés a não ser com a ajuda de Arão. Como Moisés, todos nós temos obstáculos similares que nos roubam a autoconfiança. Talvez você tenha passado por uma infância difícil ou sofra de alguma espécie de limitação física. Comece o exercício por escrever uma lista dos maiores fatores que podem estar impedindo você de alcançar o desejo do seu coração. Depois de escrever essas limitações, deixe um espaço depois de cada item para a próxima parte do exercício. Depois que tiver arrolado todas as limitações em sua vida, vamos equilibrá-las com o Código de Moisés, entregando-as a Deus para serem usadas exatamente como Deus usou com Moisés. Volte atrás e leia cada uma das coisas de sua lista, e então respire profundamente. Ao respirar, pergunte a si mesmo: como Deus pode usar isso para trazer amor ao mundo? Por exemplo, se você escreveu: meus pais são alcoólatras, escreva na linha seguinte: essa experiência me dá compaixão para lidar com os outros de comportamento dependente. Agora reduza a sentença a uma palavra que amplie a intenção positiva. Em nosso exemplo, seria compaixão. Ter pais sofrendo de alcoolismo deu-lhe a compaixão necessária para ajudar os outros. Escolha uma ou duas dessas palavras enquanto percorre a lista e escreva numa folha de papel separado, de modo que possam ser vistas com facilidade. Agora, voltaremos ao Código de Moisés. Enquanto olha para uma das palavras que você anotou, uma que reflita o dom que você recebeu de sua assim chamada limitação, comece o canto. Se a sua palavra é compaixão, expire o ar dizendo: eu sou isso. E sinta o coração se encher de empatia e amorosa gentileza. E então inale dizendo: eu sou. Sabendo que Deus afirmou essa qualidade com você e como você. Mantenha-se com essa consciência e continue o canto até sentir-se vivificado por um novo quadro mental, que exatamente como Moisés usou o código para desvelar o seu dom e superar suas limitações, da mesma forma que você pode servir-se desse dom sempre que precisar. Imagino que tenha ficado clara a leitura deste terceiro exercício, que é superar as limitações. A proposta do autor é que você escreva uma lista com tudo aquilo que você entende, você sente que sejam as suas limitações, coisas que toda vez que você vai fazer algo, você fala: puxa vida, isso me atrapalha, isso me atrapalha, isso me atrapalha. Ele dá o exemplo de pais, né, de pessoas que têm pais que bebem, pais alcoólatras, e depois ele pede para a gente meditar. É como se nós tivéssemos que fazer uma pergunta a Deus. Eu olho para esta frase: meus pais são alcoólatras, e eu pergunto: como Deus utilizaria isso para trazer amor ao planeta Terra? Porque tudo o que acontece na nossa vida, aí é um processo que eu utilizo no coaching, sempre tem algo positivo por trás, sempre tem um aprendizado. E aí fica o meu registro, porque é importante isso. O que de bom pode ter em ter pais alcoólatras? Eu posso desenvolver, por exemplo, a compaixão, como o próprio autor coloca. A compaixão pelas pessoas que têm o problema similar. E eu posso, inclusive, futuramente, auxiliar pessoas que passam pelas mesmas situações
pelas quais eu passei no passado. Eu acho que ficou claro. E aí a redução é de todas as situações limitadoras que você colocou, você coloca a palavra, você reduz a palavra que você pode contribuir com o mundo, você pode contribuir com compaixão no exemplo dado. Então, você olha para a palavra compaixão, respira e diz, olhando para a palavra, eu sou isso. Eu sou. E inspira como a resposta vindo de fora, mas ela está dentro, porque é Deus manifestando o amor dele dentro de você. Antes de continuar o capítulo 4, que é o próximo, eu gostaria que você parasse esse áudio. Pratique isso. Escreva numa folha quais são as suas limitações, tente identificar as suas limitações, para que você possa agora superá-las. Escreva as suas limitações, situações que você já identificou e que de alguma maneira trazem algum desconforto e que são agentes limitadores para as suas potencialidades. Na frente, faça a pergunta e responda automaticamente. Como Deus utilizaria esta situação para trazer amor ao planeta Terra? O que Deus faria com isso? Ele desenvolveria em mim o sentimento de compaixão. Pode ser outro tipo de coisa. Pare um pouco o áudio e retornamos logo em seguida. Capítulo 4. Uma conversa com Deus. Um dos meus maiores mentores e mais raros amigos ao longo dos últimos 10 anos foi o escritor e cientista Greg Baden. Quando nos conhecemos em 1998, nós dois, juntamente com Doreen Virtue, decidimos embarcar num grande experimento para ver se um grupo de indivíduos conseguia impactar eventos mundiais através do uso de uma forma de oração baseada em afirmações. Estabelecemos uma meta simples: escolher um local específico no mundo onde a cooperação e a compaixão parecessem presentes em toda parte, menos ali, e projetar o sentimento de que a paz prevalece agora. Conduzimos essa experiência no Iraque, em Israel e em muitos outros lugares. E ficamos convencidos de que esse tipo de oração é não apenas uma força poderosa, mas talvez a força mais poderosa do universo. Eis um exemplo de um experimento desses. Em 1999, os Estados Unidos e seus aliados estavam na iminência da guerra com o Iraque. Saddam Hussein forçara os inspetores da ONU a deixarem o país e parecia não haver qualquer meio de evitar o conflito internacional. No dia 13 de novembro, Greg, Doreen e eu estávamos falando numa conferência da Flórida e decidimos anunciar uma meditação mundial, orando por paz, para aquela situação delicada e periclitante. Foram enviados e-mails para muitas comunidades online, e quando chegou o momento de vigília, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo se juntaram a nós. Estávamos no palco juntos, conduzindo a oração que era transmitida pela internet, e podíamos sentir a energia. Lembro-me de pensar que estava chovendo paz em todos os lugares. Mas não foi antes do dia seguinte, pela manhã, que percebemos o quanto havia sido poderoso o efeito no Iraque. De acordo com as notícias da manhã, o presidente Clinton havia decidido começar a campanha de bombardeio na noite em que estávamos empenhados na oração. Com efeito, caças a jatos estavam em formação, aguardando pelas ordens finais. Tempo precioso se passou enquanto os pilotos se perguntavam sobre o motivo da demora. Então, para espanto de todos os envolvidos, Clinton ordenou que os caças voltassem aos seus navios. Alguns momentos depois, como se reconsiderando o comando, os jatos foram enviados novamente às posições. Mais uma vez, o vão em frente para lançarem bombas não veio e os jatos voltaram com as armas ainda carregadas. Uma ordem de deixar o serviço fora dada, mas ninguém sabia realmente por quê. Causa-lhe espanto saber que isso aconteceu ao mesmo tempo em que centenas de milhares de pessoas estavam focalizadas na paz para aquela região? A esperança é de que isso não surpreenda você em absoluto.
pois isso significaria que você já aceita o poder desse instrumento secreto para manifestar tudo o que você deseja, inclusive a paz. O que fomos capazes de fazer no nível internacional, você pode realizar em sua própria vida. Uma missão impossível. Imagine ser Moisés, um velho pastor, cujos dias de glória haviam passado há muito, quando Deus lhe pede para ir ao homem mais poderoso da terra e pedir que liberte a maior parte da sua força de trabalho. A palavra impossível parece pequena demais aqui, porém Moisés sequer hesitou. Iniciou imediatamente a jornada ao faraó e fez sua solicitação, sabendo perfeitamente a resposta que receberia. Mas não ficou desalentado, pois sabia que possuía um segredo que o faraó jamais conseguiria entender. Um segredo que tinha mais força que um exército inteiro. Foi necessário um pouco de tempo para o faraó ficar convencido, mas quando se deu conta de que nem ele, nem seus próprios magos conseguiam igualar o poder que Moisés brandia, abriu as portas e deixou que os israelitas saíssem do Egito. Agora, você possui o mesmo segredo que Moisés, o sagrado nome de Deus. Quando você aprende como desencadear sua espantosa energia em sua própria vida, descobre o que as maiores mentes da história compreenderam. O poder de Deus está dentro de você, e você pode fazer o que quiser com ele. Na verdade, você o tem usado sempre, embora sem reconhecer isso conscientemente. Agora que está consciente, você pode usá-lo para criar o bem para si mesmo e para todos ao seu redor. Em seu livro, O Código de Deus, Greg Braden coloca a premissa de que o nome de Deus está literalmente codificado em cada corpo humano. Segundo Greg, os elementos básicos do DNA, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, se traduzem diretamente em letras específicas do alfabeto hebraico, YHVA, Yav, formando outro dos nomes originais de Deus. Ele acredita que quando percebermos que a assinatura de Deus está dentro das células de cada um, a humanidade terá as evidências de que necessita para superar o mal com o bem. Dessa forma, alcançaremos a paz. Para além de cristão, judeu, muçulmano, hindu, budista, shintoísta, nativo, aborígene, branco, negro, vermelho ou amarelo, homem ou mulher, mulher ou criança, a mensagem nos relembra de que somos humanos. Como humanos, partilhamos aos nossos ancestrais e existimos como filhos do mesmo Criador. Nos momentos em que duvidamos dessa verdade imutável, não precisamos ir muito longe. Basta que procuremos nas células de nosso corpo para sermos lembrados. Esse é o poder da mensagem em nossas células. Esse é um texto de Greg Braden. O Código de Moisés está em nossos corpos e mentes. Cada célula canta a mesma canção, a canção da criação, e cada oração bate no ritmo dessa melodia. É uma energia que transcende qualquer coisa que nossas mentes possam compreender e nos une a forças elementais que escapam ao intelecto. Os mais eruditos estudiosos da Terra jamais serão capazes de dissecar a complexidade deste segredo, embora os mais inocentes entre nós já ressoem com ele. É sobre quem somos, e quando destravamos o código, estamos na realidade, destravando a parte mais profunda da nossa própria natureza. Amigos, eu vou repetir esta frase porque ela é muito importante. É sobre quem somos, e quando destravamos o código, estamos na realidade, destravando a parte mais profunda da nossa natureza. Então, como alcançamos o código de Moisés dentro de nós? Se o nome de Deus está dentro do nosso próprio DNA, fica evidente a razão, porque se trata do verdadeiro fundamento da nossa vida. O nome de Deus, então, cria um padrão de ressonância que, quando ativado, nos alinha com tudo o que desejamos. Não importa se é grande ou pequeno, como já o mencionei, um curso em milagres diz que não há graus de dificuldades na criação de milagres. Em outras palavras, um grande milagre não é mais difícil de criar do que um pequeno, porque eles operam de acordo com as mesmas leis.
Quando compreendemos essas leis e as aplicamos, acontecimentos maravilhosos irão ocorrer por si mesmos. Isto significa que não há limites para o que você pode alcançar. Não importa quanta abundância você visualize, quão feliz você deseja ser, que tipo de carro quer ter, em que estilo de casa deseja morar, ou que tipo de relacionamento deseja desfrutar. Se você compreender e aplicar o segredo encontrado dentro do Código de Moisés, atingir todas as suas metas não será mais complicada que obter R$20. Em essência, destravar o código significa entrar no mesmo modo de conversa com Deus que Moisés. O fato é que estamos engajados nesse diálogo em todos os momentos de nossa vida. Às vezes, chamamos isso de oração, mas o conceito de oração é muito limitado para a maioria de nós. Na realidade, entretanto, cada pensamento é uma oração que cria uma atração magnética, puxando para a nossa vida qualquer coisa sobre a qual estejamos pensando. Infelizmente, tendemos a pensar em oração como pedir alguma coisa que desejamos com base no que pensamos necessitar ou ainda não temos. Se oramos e não recebemos o que desejamos, às vezes nossas orações de petições se transformam em orações de coerção. Quero fazer um comentário, meu nobre amigo, minha nobre amiga, sobre esta passagem rápida. O autor, ele exemplifica o poder da oração. A questão é que todas as vezes que a maioria das pessoas se colocam em oração, elas se colocam como mendigos, literalmente como mendigos das orações, como pedintes, como suplicantes, como pessoas não merecedoras, e usam o poder, o desejo da barganha. Deus, me dê isso e eu te dou aquilo. Se você me der isso, eu faço aquilo. Estabelece quase que uma corrupção na relação com Deus. A maioria das pessoas usa o seu tempo com 1% de oração e 99% de pensamentos ruins. O tempo é jogado fora apenas com pensamentos ruins e nefastos. A minha proposta para você aqui, o seu poder de oração deve ser colocado à prova todos os dias, todos os instantes. Vigiai e orai. Vossos pensamentos realmente implicam no desejo de sua alma. Se você está pensando o mal, concretizará o mal. Se você pensar o bem, concretizará o bem. Dando continuidade ao texto. A bicicleta vermelha. Era uma vez um menino que ouvira falar sobre usar a oração para alcançar o que desejava. Seus pais lhe disseram que se ele pedisse a Jesus aquilo que desejava com a convicção suficiente, Jesus com certeza lhe daria. Naquela noite, o menino se ajoelhou ao lado de sua cama para rezar. Querido Jesus, eu quero realmente uma bicicleta nova, vermelha. Minha mãe me disse que se eu rezar com fé, você irá dá-la para mim. Por favor, dê-me uma bicicleta nova. Na manhã seguinte, ele acordou e viu que não havia nenhuma bicicleta. Naquela noite, ajoelhou-se outra vez para rezar. Querido Jesus, eu realmente quero aquela bicicleta nova e acredito que você vai dá-la para mim, se eu rezar com bastante fé. Por favor, dê-me uma bicicleta nova. Na manhã seguinte, outra vez, não havia nenhuma bicicleta esperando por ele. O menino estava terminando de se preparar para ir à escola quando passou pelo altar onde ficava uma imagem da Virgem Maria. Então, ele arranjou uma cordinha, tirou a imagem do altar, enrolou a cordinha ao seu redor e colocou-a na mochila. Quando chegou à escola, abriu seu armário, colocou a imagem ali dentro e trancou a porta. Naquela noite, antes de ir para a cama, o menino se ajoelhou mais uma vez para rezar. Querido Jesus, se você quiser ver sua mãe de novo... Aqui, óbvio, é uma piada que o autor faz pelo poder da barganha. Ele sequestrou a mãe de Jesus, a estátua de mãe de Jesus, para que Jesus pudesse atender o seu pedido. A questão é que, se nossa petição não funciona mais, imediatamente nos voltamos para a coerção. Se não consigo convencer Deus a dar-me o que desejo, talvez eu possa forçar a barra. O Código de Moisés não funciona quando você pede o que deseja, mas sim quando você sente
e sabe que já tem a coisa que está buscando. Nesse caso, a própria coisa que está buscando é automaticamente atraída para você, porque o universo não compreende a carência. Conhece somente a abundância, porque Deus somente dá ou expande. Muito embora a tarefa que Deus pediu a Moisés que completasse parecesse impossível, segundo qualquer quadro de referência, Moisés foi em frente com confiança e mudou o mundo. Quando entramos na mesma conversa com Deus, com confiança de que tudo o que pedimos nos será dado, então faremos o mesmo. A questão não é se aquilo está ou não sendo oferecido, mas antes se somos capazes de nos abrir com amplitude suficiente para recebê-lo. O problema é que nossas conversas com Deus são unilaterais. Não porque Deus não responda, mas porque geralmente nós não ouvimos a resposta. Deus responde dando o que pedimos. É simples assim. Jesus disse: peçam e lhes será dado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Você acha que essas são apenas palavras vazias? E se Jesus disse que cada uma dessas palavras com absoluta seriedade? E se isso for uma lei que funciona todas as vezes, estejamos ou não conscientes disso? Pense por um momento. Deus lhe dá tudo o que você pede, todas as vezes. Essa pode ser uma ideia bem assustadora se você estiver rodeado pelo que pensa que não quer. Sabe de uma coisa? Não existe tal coisa como não querer o que está em sua vida. Gostaria que houvesse um modo de suavizar esse golpe terrível, mas não há como dar a volta. Quanto antes você perceber esse fato, tanto melhor, pois irá começar a assumir plena responsabilidade por tudo o que experimenta, e não apenas pelas coisas que lhe agradam. Muito bem, quero agradecer a você que está aí acompanhando a leitura oitiva deste Código de Moisés, um livro revelador, um livro espetacular, tem feito diferença na minha vida há muito tempo, tanto que nesse momento eu resolvi gravá-lo para que você também possa ter acesso aí quando você estiver se dirigindo ao seu trabalho, estiver no coletivo, estiver no trânsito, enfim, de alguma maneira para que você possa aproveitar melhor o seu tempo e se apropriar de um conceito diferenciado. Eu, em breve, colocarei aqui o áudio 3, mais uma semana, eu acho que é mais do que suficiente, e na sequência viremos com outros livros que foram sugeridos aqui por alguns dos nossos amigos, da nossa comunidade aqui no YouTube. Fica aqui a minha gratidão, gratidão, gratidão profunda, e que você possa se beneficiar das palavras desses grandes sábios que participam do nosso cotidiano através de seus livros. Um forte abraço, gratidão profunda, e que você tenha paz no coração e toda a potência para criar. Namastê.